Amigos, que a paz esteja com todos vocês. Nós vamos aqui já prosseguindo com a nossa mensagem, a nossa meditação que nós estamos fazendo através desse canal, tá? Nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. Claro que tem muitas coisas para serem faladas, Mas isso aí quem vai decidir será o Espírito Santo, não o Amilcar, Eu estou indo até onde ele está me direcionando aí, E hoje eu vou falar sobre a oração, Se você já é inscrito nesse canal, por gentileza eu te peço, deixa o seu joinha, tá? Compartilhe essas mensagens. Se você ainda não eu convido a você a se inscrever nesse canal. Porque é importante para que o YouTube entenda que o conteúdo desse canal é bom e venha levá-lo para mais pessoas. Tá certo? Mas vamos lá, Uma palavra que é conhecida por todos, Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, que fala sobre a prisão de Pedro, Pedro foi um dos líderes da igreja na época. O Herodes, ele havia matado Tiago a espada e havia prendido Pedro, E é lógico que a intenção do Herodes aqui também era matar o Pedro, Só que o que aconteceu? Deus livrou o Pedro da prisão, O anjo foi lá, abriu as portas das prisões e puxou Pedro, Falou, vamos embora, Pedro. Despertou Pedro. Pedro estava dormindo, O anjo entrou lá, despertou Pedro, falou, Pedro, vamos embora, Mas tudo isso, meu amigo e minha amiga, foi debaixo de oração. Foi debaixo de uma oração fervorosa de uma igreja unida. Foi debaixo de uma oração fervorosa de um povo reunido, que orava pelo seu líder, que intercedia em favor de Pedro. Então, é justamente isso que nós vamos estudar em Atos capítulo 12, verso 5, que a Bíblia diz isso, Diz assim, E Pedro estava guardado na prisão, estava preso, Mas a igreja fazia contínua oração por ele, O que é uma oração contínua? É uma oração sem parar. É aquela oração que a pessoa não ora só um dia e no outro dia ela para de orar. É uma oração sempre em cima daquilo, batendo na mesma tecla, Obviamente, qual que era a oração dessa igreja? Liberta o Pedro, tira o Pedro dessa situação, E a gente sabe, se a gente for ver o resto da palavra, a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Sabe, meu amigo e minha amiga, que lição que a gente aprende aqui? Uma lição muito óbvia, que a força da igreja está na oração. A força que nós precisamos para a gente prosseguir nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades que nós enfrentamos, obviamente está na oração. Uma igreja que ora, eu sempre tenho falado isso, existem outros vídeos meus que falam sobre oração, porque é um dos temas que eu mais gosto de falar, Desde o começo da minha conversão, eu sempre fui amante vamos assim dizer, da oração, Se você escutar algum barulho no fundo, ignora, tá? Por gentileza. Mas eu sempre fui uma pessoa amante, da oração. Depois da palavra, é lógico,
Não sei se pode vir depois ou antes, ou junto, né? Mas é uma coisa que eu sempre amei, foi orar, meu amigo e minha amiga. E, e quando alguém vira para mim e fala assim, eu quero orar, eu vou orar, isso me alegra muito. Isso é uma música para os meus ouvidos. Porque a gente vê que hoje, na igreja atual, a oração tem sido tão pouca por parte das pessoas de Deus. Você pode ver hoje que quando você marca um culto de oração, são poucos os que participam, né? E às vezes tem pessoas hoje, quando você fala de oração para ela, é como se você estivesse castigando ela, né? É como se você estivesse fazendo uma penitência para ela. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei até triste, que um determinado dia, né, o pastor, ele falou assim, ou vocês ajudam a limpar a igreja, ou vocês vão orar 1 hora. Aí o pessoal, eles quiseram lavar a igreja, né? Ou seja, eles preferiram, né, eles aceitaram lavar a igreja debaixo de obrigação, né? Por quê? Porque eles não queriam orar 1 hora, né? Ou seja, a oração para eles era um castigo. Eu vi isso acontecer, eu vivi essa experiência, né? De pessoas que às vezes quando falam de oração é como se você tivesse ofendendo ela, é como se você tivesse xingando ela. Tem pessoas que hoje você chama para orar, parece que você está falando um palavrão para ela, né? Ela se incomoda com aquilo. E às vezes quando você chama para um churrasco, uma festividade, né? A pessoa participa. É engraçado, né? Às vezes nos cultos, tem gente que depois do culto gosta de ficar um pouco mais conversando, batendo papo. Mas quando você fala assim, ó, depois do culto a gente vai ter oração, cada um caça o seu rumo. Infelizmente, na igreja atual, a gente vive isso. Infelizmente. E às vezes é por isso que nós vemos muitas pessoas fracas na fé. Por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que desistem fácil das coisas. Por isso que nós vemos muitas pessoas que ela não tem aquela firmeza no caminho de Cristo. Principalmente quando nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né, que a igreja de Jesus está de partida. A verdade é essa. A gente não sabe o dia e a hora que isso vai acontecer, mas os sinais nos mostram que a igreja está de partida, que Jesus está cada vez mais próximo. E se nós não tivermos firmeza na oração, meu amigo e minha amiga, nós não vamos conseguir ficar até o fim. Porque a luta que nós passamos é espiritual. O diabo, ele tem se levantado cada vez mais para tirar as pessoas da igreja, para tirar as pessoas da presença de Deus. E ele não brinca em serviço. Você vê que aqui o problema era grave, né? O Tiago havia sido morto, o Herodes havia matado o Tiago à espada. E o próximo a ser morto, como eu já falei, provavelmente, obviamente, iria ser o Pedro. Mas uma igreja se colocou em oração. Agora eu pergunto, será que nós como igreja temos feito isso? Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante daquilo que nós presenciamos acontecer na igreja de Cristo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, né? Da igreja a qual nós fazemos parte, às vezes surge um problema. Será que a gente tem levado a Deus em oração? É importante. A força da igreja está na oração.
Uma igreja que ora é uma igreja forte. Uma igreja que ora é uma igreja que vence batalhas, vence barreira, vence dificuldade, momentos difíceis. É uma igreja que é destemida em todas as coisas. Então, meu amigo e minha amiga, se atente para isso. Seja uma pessoa de oração. Você que faz parte de uma igreja, assim como eu, seja de oração. E vamos orar para que aqueles que não venham a ser. Porque a igreja de Jesus precisa aprender a orar. Precisa aprender a ser de oração. O nosso Senhor Jesus deu o maior exemplo de alguém que orava. O nosso Cristo, ele deu o maior exemplo de alguém que orava. A Bíblia diz que ele curava, libertava, pregava para multidões, mas ele se afastava dos discípulos, se afastava da multidão e tinha um tempo com Deus. Temos que ter esse tempo. Às vezes a pessoa tem tempo para tudo. Hoje eu brinco até, na igreja a qual eu faço parte, que eu sou pregador para a glória de Deus. Eu brinco muito com os irmãos e falo que a gente vive a geração Papaléguas, Você deve lembrar daquele desenho Papaléguas, Que vivia na correria, o coiote vivia querendo pegar ele, não podia porque ele vivia correndo, E hoje nós vivemos essa geração, a geração Papaléguas, a qual a pessoa ela vive correndo, vive para lá e para cá, não almoça direito, não dorme direito, não descansa direito, E às vezes a pessoa tem tempo para tudo, menos para orar, menos para buscar a presença de Deus. Aí a pessoa fala assim, mas durante o dia minha vida é corrida, turbulenta, mas levanta de madrugada, não custa nada. Não custa nada a pessoa tirar 1 hora que seja do seu tempo para se ofertar a Deus. E pode ter certeza que isso aí vai te fazer muito bem, meu amigo e minha amiga. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos faz ficar cada vez mais perto da presença de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, a lição de hoje é oração. A igreja que ora é uma igreja forte. Então, seja essa igreja. Faça parte desse povo que ora. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele me permitir.